Você já percebeu uma mudança repentina em sua vida? Como se tudo estivesse se encaixando perfeitamente? Já sentiu algo sobrenatural? Uma sensação que foge à sua realidade cotidiana? Esses momentos podem ser sinais da presença divina ao seu redor. Se você já se perguntou se Deus realmente visita seu povo ou pensa que essa ideia é apenas um mito, está na hora de mudar sua percepção. Deus não apenas visita seus filhos, mas está sempre presente. Sua presença nunca se afasta de você, embora em certos momentos ele se revele de maneiras que você nunca experimentou antes. Ele vem para lidar com situações específicas da sua vida. Se você tem clamado a Deus por uma solução, não se preocupe mais, sua resposta já está a caminho. Talvez você ache difícil acreditar nisso porque ainda não reconhece os sinais da visitação de Deus. É por isso que este vídeo vai ajudá-lo. Lembre-se do profeta Elias, que orou fervorosamente por chuva até ver um pequeno sinal no céu. Ao perceber o sinal, ele soube que sua oração havia sido atendida e cessou de clamar. Será que você continua se preocupando porque não vê um sinal da sua vitória? Hoje, suas preocupações chegam ao fim, pois Deus vai revelar tudo o que você precisa saber. Assista a este vídeo até o final e se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sino de notificações para receber atualizações sempre que um novo vídeo for publicado. Que Deus o abençoe por fazer parte dessa jornada. Deus visita seus filhos por diversas razões. Ele visitou Adão e Eva no Jardim do Éden para se relacionar com eles, pois foram criados à sua imagem e semelhança para terem comunhão com ele. Da mesma forma, Deus sente falta da sua companhia. Muitas vezes, estamos tão absorvidos com o trabalho e as preocupações da vida que esquecemos de nos aproximar dele. Nessas situações, Deus nos lembra de que ainda está conosco. Mesmo quando caímos em pecado e sentimos que falhamos com Ele, Deus não nos abandona. Assim como fez com Adão e Eva, Ele se aproxima de nós, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Em vez de fugirmos dele, devemos buscar sua presença, pois Ele quer nos limpar e nos cobrir com sua graça. Dói ao coração de Deus ver seus filhos se afastando por causa do pecado. Além disso, Deus nos visita para nos alertar sobre perigos iminentes. Veja a história de Caim e Abel. Deus rejeitou a oferta de Caim, o que o deixou profundamente perturbado. O inimigo viu ali uma oportunidade de encher o coração de Caim com ódio e rancor. Mas Deus o visitou e o advertiu sobre seus sentimentos. Infelizmente, Caim não deu ouvidos e, como resultado, cometeu um grande erro. Deus também nos visita para nos dar direção e instruções para o próximo nível de nossas vidas. Ele já planejou nosso destino e nos orienta sobre as decisões corretas, assim como advertiu Noé sobre o dilúvio e o instruiu a construir uma arca para salvar sua família. Deus também nos guia em tempos difíceis. Ele visitou Moisés para capacitá-lo a cumprir sua missão. E quando tem um propósito para nós, ele se revelará para nos direcionar. Outro motivo pelo qual Deus nos visita é para nos abençoar. Ele é um pai amoroso que nunca se apresenta de mãos vazias. Quando visitou Abraão, trouxe promessas de bênçãos para gerações. Quando apareceu a Zacarias, concedeu-lhe o milagre de um filho, João Batista. Toda visita de Deus deixa marcas de bênçãos e transformação. Além disso, Deus nos visita para curar nossas enfermidades e nos libertar da opressão. Ele vê nossas lutas e não deseja que soframos indefinidamente. O homem no tanque de Bethesda ficou 38 anos preso na doença até que Jesus o visitou, trazendo cura e libertação. Se você acredita no poder de Deus para salvar, também poderá experimentar a libertação divina. Há muitas razões pelas quais Deus visita seus filhos, além das que mencionamos. Ele quer estar presente em todas as áreas da sua vida.
basta desejar sua visitação. Mas o que realmente significa ser visitado por Deus? Você imagina que ele aparece em uma forma gloriosa, envolto em uma nuvem brilhante? Acredita que ele baterá à sua porta e conversará com você como um amigo? Ninguém jamais viu a Deus face a face, e ninguém o verá até que estejamos diante dele na eternidade. Mas há muitas maneiras pelas quais ele se manifesta. Deus é espírito, e sua presença pode não parecer física. Às vezes, pode até parecer que ele não está por perto, mas ele nunca nos abandona. Existem sinais que indicam a visitação de Deus, e neste vídeo vamos explorar 8 deles. Se você está pronto, vamos descobrir juntos esses sinais, começando pelo primeiro, ouvir a voz audível de Deus. Esse é um dos sinais mais raros, mas também um dos mais reais. No Antigo Testamento, Deus frequentemente falava diretamente com seu povo. Moisés conversava com Deus como um amigo fala com outro, embora nunca tenha visto seu rosto. O apóstolo Paulo também ouviu a voz de Deus em sua jornada para Damasco. Sua experiência prova que qualquer pessoa pode ouvir a voz divina, se Deus assim escolher. Como filhos dele, temos o privilégio de nos comunicarmos com nosso Pai Celestial. Jesus declarou em João, capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que ouvir a Deus deve ser algo normal na vida cristã. Se você nunca ouviu sua voz, talvez precise prestar mais atenção. Ele pode falar de forma sutil, por meio de sonhos, visões, ou até através de pessoas próximas a você. Por isso, é essencial estar espiritualmente sensível. As distrações do mundo e as preocupações da vida podem impedir que você perceba quando Deus está falando. Mas quando Ele o visita, faz com que sua presença seja conhecida de maneira inconfundível. Agora que entendemos isso, vamos continuar explorando outros sinais da visitação divina. O apóstolo Paulo também ouviu a voz de Deus de maneira audível enquanto seguia para Damasco. Isso aconteceu logo após a morte de Jesus, e sua experiência comprova que qualquer pessoa pode ouvir a voz de Deus se ele assim escolher. Ouvir diretamente de Deus não é impossível, pelo contrário, é um privilégio concedido aos seus filhos. Pense bem, já viu um pai que nunca se comunica verbalmente com seu filho, a menos que não tenha a capacidade de falar? Todo pai deseja conversar com seu filho, e com Deus não é diferente. Jesus afirmou em João, capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo confirma que ouvir a voz de Deus deve ser algo natural na vida daqueles que pertencem a Ele. Se você ainda não teve essa experiência, talvez seja porque não prestou atenção ou esperava que Deus falasse de forma estrondosa, como um trovão. Sua voz pode ser sutil e se manifestar de maneiras inesperadas. Lembra-se de Samuel. Quando Deus falou com ele pela primeira vez, Samuel pensou que era Eli chamando-o. Isso mostra que muitas vezes Deus fala conosco de maneiras que parecem comuns. Ele pode usar a voz de um pai, um amigo, um irmão ou alguém próximo a você. Às vezes, sua voz ressoa dentro do seu coração sem que haja um som físico. Por isso, é essencial manter a sensibilidade espiritual para ouvir sua voz, pois as distrações e preocupações da vida podem atrapalhar essa conexão. Quando Deus o visita, Ele pode chamá-lo onde quer que esteja e tornar sua presença conhecida por meio de sua voz. A visitação de Deus também pode acontecer através de sonhos e visões. Durante a noite, quando tudo está em silêncio, Deus pode escolher se revelar a você por meio de sonhos. Além disso, existem as chamadas visões abertas, em que mesmo acordado, você consegue enxergar coisas que não pertencem ao ambiente físico. Por exemplo, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia.
E foi através dessa visão que Deus falou com ele. No seu caso, pode não ser uma sarça em chamas, mas pode ser algo tão incomum quanto uma nuvem que aparece repentinamente na frente da sua casa, enquanto o resto do ambiente está seco. Moisés frequentemente experimentava a presença de Deus na forma de uma nuvem, enquanto conduzia os israelitas para fora do Egito. Nos sonhos, Deus também pode se manifestar. Depois que Salomão construiu um templo magnífico e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor, Deus o visitou em um sonho. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia relata: em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Quem não gostaria de ter esse tipo de visitação? Esse episódio mostra que Deus pode aparecer a você para lhe conceder bênçãos. Sonhos reveladores podem indicar que Deus o está visitando. Você já teve sonhos em que via seres divinos ou recebia instruções de alguém desconhecido? Já sonhou com alguém guiando você por um caminho difícil ou vivenciou vitórias em seus sonhos? Esses podem ser sinais de uma visitação divina. Há também as transes, que são visões em que você está entre o sono e a vigília. Nesses momentos, Deus pode revelar coisas que você não sabia. Terceiro, ver anjos. Anjos são mensageiros de Deus e muitas vezes são enviados para entregar mensagens importantes. Sempre que você vê um anjo, pode ter certeza de que se trata de uma visitação divina. Deus enviou um anjo para Gideão para lhe revelar sua missão de libertar os israelitas dos midianitas. Da mesma forma, Maria, a mãe de Jesus, recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou que ela carregaria o Salvador do mundo. Se há um chamado de Deus para a sua vida, há uma grande possibilidade de você ser visitado por um anjo. Ele pode revelar seu propósito, instruí-lo em sua caminhada e orientá-lo em momentos decisivos. Por exemplo, antes do nascimento de Sansão, um anjo visitou seus pais para lhes dar instruções sobre sua consagração. Ele deveria ser nazireu, nunca cortar o cabelo e se abster de vinho. Se Deus tem um plano especial para você, Ele pode enviar um anjo para lhe dar orientações específicas sobre sua vida e missão. Alguns anjos também são enviados para lutar por você. Quando as forças malignas da Pérsia tentaram impedir que Daniel recebesse sua resposta, o anjo Miguel interveio e libertou o anjo Gabriel, que trazia a resposta de Deus. É importante lembrar que nem sempre os anjos aparecem em forma celestial. Às vezes, eles assumem a aparência humana. Abraão, por exemplo, recebeu alguns visitantes em sua casa sem saber que eram anjos. Então, se você já teve uma experiência extraordinária com alguém que apareceu em um momento crucial e trouxe uma mensagem ou ajuda inesperada, pode ser que tenha sido um anjo. Outro sinal da visitação de Deus é um desejo repentino de se afastar da multidão e buscar a solidão. Durante seu tempo na terra, Jesus estava constantemente cercado por pessoas, pregando o Evangelho e realizando milagres. Ele nunca perdia a oportunidade de se retirar para ficar a sós com o Pai. Se você sentir um desejo incomum de se isolar para orar ou meditar, pode ser um sinal de que Deus deseja falar com você. Esses momentos de solitude podem ser oportunidades para receber instruções, conforto e renovação espiritual. Uma das ocasiões em que Jesus buscava ficar sozinho está registrada em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Logo pela manhã, enquanto ainda estava escuro, ele se levantou, saiu de casa e foi para um lugar isolado para orar. Esse hábito de se retirar para momentos de oração permitia que ele renovasse suas forças, adquirisse mais sabedoria e entendimento e recebesse revelações de Deus sobre sua vida e ministério. Foi depois de um desses períodos de isolamento que Jesus escolheu os 12 discípulos.
Há muitas coisas que Deus deseja realizar por meio de você, mas para isso é necessário que você se separe da agitação ao seu redor. O poder de se tornar tudo o que Deus planejou para a sua vida só pode ser ativado quando você se distancia da multidão. Não pense que está perdendo algo quando sentir o desejo de se afastar de determinadas atividades ou pessoas. Esse é um sinal de que Deus está agindo em sua vida e preparando você para um grande propósito. Lembre-se de Davi, que foi deixado sozinho para cuidar do rebanho de seu pai. Para muitos, isso poderia parecer injusto. Ele estava afastado da diversão e da convivência com outras pessoas. Deus estava usando esse tempo para treiná-lo, ensinando-lhe coragem, força e tudo o que ele precisaria para se tornar um rei poderoso em Israel. Por isso, não ignore esse sentimento de isolamento. Ele pode ser um sinal da visitação de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo revela que a palavra de Deus carrega seu caráter, sua vida e sua essência. Sempre que você sentir necessidade de entender algo a respeito de Deus, busque-o por meio das Escrituras. Ele está sempre pronto para responder às suas perguntas. Mas e quando surge, repentinamente, um desejo intenso de ler a Bíblia? Muitas vezes, parece que algo irresistível nos impulsiona a buscá-la, mesmo em meio às obrigações do dia a dia. Às vezes, é como se uma voz interior nos dissesse para ler a palavra. Isso é um sinal de que Deus visitou você e tem uma mensagem para lhe entregar. Não ignore essa inclinação. Pode ser uma revelação importante para a sua vida. O mesmo acontece com a oração. A única maneira de se comunicar diretamente com Deus é através da oração. A única maneira de se comunicar diretamente com Deus é através da oração. Ele sempre está atento, esperando para ouvir e responder. Muitas vezes, há desafios futuros que você ainda não percebeu. Bênçãos que o inimigo tenta impedir, ou até mesmo um livramento que Deus deseja conceder. Quando sentir um desejo súbito de orar, não ignore. Esse impulso pode ser Deus lhe chamando para um momento especial com Ele. Um exemplo bíblico desse princípio está na história de Pedro e Cornélio, em Atos, capítulo 10. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, e por volta das 3 da tarde sentiu fome. Enquanto preparavam a comida, ele decidiu subir ao terraço para orar. Durante esse momento de oração, Deus lhe revelou a salvação da família de Cornélio. Se Pedro tivesse ignorado aquele chamado para orar, alegando estar com fome, ele não teria sido usado por Deus para essa missão. Portanto, sempre que Deus lhe incitar à oração, saiba que Ele tem um propósito especial para esse momento. A presença de Deus traz paz e descanso. Quando Ele visita alguém, há uma troca. Os fardos, preocupações e inquietações são substituídos por descanso e tranquilidade. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 29, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso divino não significa ausência de problemas. Você pode estar enfrentando momentos difíceis, mas sua alma permanecerá serena. Mesmo em meio a tempestades, haverá uma paz inexplicável dentro de você. Esse é um sinal claro da presença de Deus em sua vida. Isaías, capítulo 43, versículo 2, nos lembra dessa proteção. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Isso significa que, independentemente das provações que surgirem, Deus estará ao seu lado para garantir que você sairá vitorioso. Um exemplo marcante desse descanso divino aconteceu quando Jesus e seus discípulos estavam no barco em meio a uma tempestade. Enquanto os discípulos estavam apavorados, achando que iriam morrer, Jesus estava dormindo. Ele sabia que Deus estava no controle e, por isso, não se preocupava com a situação. Esse descanso divino é o que mantém uma pessoa firme, mesmo diante de circunstâncias adversas. É o que traz paz a alguém que perdeu tudo, porque confia que Deus proverá. É o que faz alguém enfrentar uma doença grave sem medo, pois sabe que Deus tem a última palavra. Quando Deus visita uma situação, Ele traz descanso e paz. Por isso, se você sentir essa calma inexplicável em meio a dificuldades, saiba que Deus está com você, trabalhando nos bastidores. Em breve, aquilo que hoje parece um problema se tornará apenas um testemunho da fidelidade de Deus. Sinal número 7. Quando você começa a demonstrar mais amor pelas pessoas. A Bíblia nos ensina em 1 João, capítulo 4, versículo 16. E assim conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Todo aquele que vive no amor, vive em Deus, e Deus nele. Essa passagem revela de maneira clara a verdadeira essência de Deus. Pense em um amigo de quem você sente falta há muito tempo. No dia do reencontro, antes mesmo de vê-lo, você ouve sua voz e imediatamente reconhece que é ele. O amor funciona da mesma forma que essa voz familiar. Onde o amor está presente, Deus também está. O amor é o reflexo direto do caráter divino, um amor puro e incondicional que se estende a todos, justos e pecadores. Foi por amor que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para nos redimir. Seu amor não discrimina nem condena, mas abraça todos. Quando Deus visita sua vida, você começa a demonstrar esse mesmo amor pelas pessoas ao seu redor. Sua generosidade ultrapassa os limites da família e dos amigos, alcançando estranhos e necessitados. Seu coração se torna mais empático e você sente o desejo genuíno de ajudar os que sofrem. Esse é o verdadeiro significado do amor de Deus. O amor também se manifesta através do perdão. Aqueles que guardam rancor e amargura não experimentaram verdadeiramente a visita de Deus. Seu amor é tão poderoso que faz você deixar para trás as dores que os outros lhe causaram. Um belo exemplo disso é a parábola do filho pródigo. Mesmo depois de tudo o que fez, o pai o recebeu de volta com alegria e braços abertos. Isso é um reflexo do amor sem limites de Deus. Quando você permite que esse amor flua através de você, ele se torna um dom do Espírito Santo. Nem todos compreenderão sua bondade e disposição para perdoar. Alguns podem até chamá-lo de tolo. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, pois é Ele quem transforma sua vida através do seu amor. Sinal número 8. A manifestação dos dons do Espírito Santo. Um dos propósitos da visitação de Deus é derramar seus dons sobre seus filhos. Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 8 nos diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós, conforme Cristo a distribuiu. Por isso diz: Quando ele subiu em triunfo, levou cativos e deu dons aos homens. Antes de ascender aos céus, Jesus deixou dons para aqueles que o seguem. Se Deus o visitou, um dos sinais será a manifestação desses dons espirituais em sua vida. 1 Coríntios, capítulo 12. Menciona vários dons dados pelo Espírito, como sabedoria, cura, fé e muitos outros. Experimentar essas dimensões sobrenaturais é um sinal de que Deus está operando em você. É essencial lembrar que esses dons devem ser usados para glorificar a Deus e não para fins egoístas.
A parábola dos talentos nos ensina uma lição valiosa. O mestre confiou talentos aos seus servos, esperando que os multiplicassem. Um deles escondeu seu talento por medo e foi severamente punido. Da mesma forma, quando não administramos bem os dons que Deus nos concede, podemos perder a oportunidade de cumprir o propósito divino em nossa vida. Se você percebe que dons espirituais estão se manifestando em você, saiba que é um sinal claro da visitação de Deus. Use esses dons com sabedoria e para o bem do reino, pois eles são expressões do amor e da graça divina. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por me visitar hoje. Sei que foi tua vontade que eu chegasse a este momento, para que eu entendesse que nunca estou sozinho. Sem tua presença, nada sou, pois tu és o ar que respiro e a essência do meu ser. Meu coração é teu, Senhor. Peço que o purifiques e ajudes a manter meus olhos fixos somente em ti. Dá-me a graça de não me distrair com as coisas deste mundo, mas de permanecer firme em tua presença, até que completes a obra que começaste em mim. Tu vês muito além do que meus olhos podem alcançar, sondas meu coração e conheces cada parte de mim. Enche-me com teu amor e tua paz, e permite que esse amor transborde para aqueles que anseiam por conhecer-te verdadeiramente. Que meu caráter reflita o teu, e que em minha vida o teu amor seja evidente. Senhor, peço que removas de mim todo o ódio e amargura que por tanto tempo carreguei. Por vezes pensei que guardar ressentimentos me faria sentir melhor, mas entendi que só o perdão pode restaurar meu coração e curar minhas feridas. Que teu amor transforme meu ser e mostre ao mundo que tu me visitaste. Eu sei que quando visitas teus filhos, não chegas de mãos vazias, pois tua generosidade é infinita. Aqui estou mais uma vez, pronto para receber tudo o que preparaste para mim. Enche-me de alegria e dos teus preciosos dons. Que eu tenha sempre orgulho de proclamar tua fidelidade e teu amor inabalável. Tua presença é tudo o que preciso para ser livre de todas as minhas angústias. Sei que, estando contigo, meus inimigos jamais poderão prevalecer contra mim. Confio em ti e sei que lutarás minhas batalhas. Dá-me vitória sobre cada desafio que enfrento. Assim como visitaste Pedro na prisão e o libertaste, assim como respondeste ao louvor de Paulo e Silas e quebraste suas correntes, creio que me libertarás de toda opressão. Senhor, anseio por estar em comunhão contigo. Quero estar mais perto de ti, conhecer-te profundamente e ouvir tua voz. Sei que tens instruções, avisos e mensagens para minha vida. Que nada disso me seja oculto. Abre meus olhos para enxergar tua vontade em meus sonhos e visões, e meus ouvidos para ouvir tua voz claramente. Não confio em minha própria sabedoria para guiar meus passos, por isso, toma minha mão e conduz-me ao destino que preparaste para mim. Vai adiante de mim, endireita os caminhos tortuosos e ajuda-me a aproveitar ao máximo cada bênção de tua visitação. Que eu não seja negligente nem descuidado para não perder esse tempo precioso contigo. Peço também que visites aqueles que esperam por tua intervenção, que possam experimentar teu poder e testemunhar que tu és o Deus soberano e todo-poderoso. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Oro com fé, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe seu testemunho nos comentários. Inscreva-se em nosso canal para receber mais palavras edificantes. Que Deus o abençoe abundantemente. Amém.